Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula. O objeto de conhecimento hoje será sequência, progressões aritméticas e progressões geométricas. Além disso, é óbvio, hoje véspera de São João, me caracterizei, estou aqui todo com camisa quadriculada, em homenagem a essa data linda para o nosso São João. Espero que todos vocês estejam bem e que passem o São João em paz e com muita saúde, com a sua família. E espero que esse momento que estamos vivendo hoje passe o mais rápido possível e que todos vocês saiam mais fortalecidos ainda. Então, nós vamos estar trabalhando hoje com sequências e a ideia de sequência no nosso dia a dia. Então, eu trago aqui para vocês algumas situações em que envolvem sequência, que está presente no nosso cotidiano. E essa ideia de sequência a gente usa com frequência em situações que a gente nem percebe. Por exemplo, os meses do ano. Os meses do ano eles são apresentados em uma forma de uma sequência lógica que se repete todos os anos num padrão, que são 12 meses, de janeiro a dezembro, e que essa sequência é um ciclo que todos os alunos e todas as pessoas já usam, que de forma já automática. Alguns nem percebem que ali ele está utilizando sequência. Uma das coisas que a gente precisa entender e que precisa reconhecer em qualquer sequência são os termos, a localização desses termos. O padrão, a lógica, eu já sei que são 12 meses e do primeiro, quem é o segundo termo, quem é o terceiro. Então a identificação desses termos em uma sequência é importante. Porque a gente usa muito, por exemplo, a linguagem, qual é o quarto mês do ano? Então, se eu sei a sequência de como eles são escritos, eu identifico o quarto termo, qual é o quarto elemento dessa sequência. Porque cada termo da sequência são chamados de elementos, de termos, aliás. Então, a sequência também do dias da semana, domingo, segunda, terça, ela se repete com esse mesmo padrão e que a gente identifica o primeiro elemento, o segundo, pela ordem, pela forma em que ele é escrito. Então a gente tem aí, não é uma sequência que envolve números, mas envolve um padrão, uma lógica. E que cada um desses elementos, cada um desses termos em que a gente escreve a sequência, cada um desses elementos são chamados de termos e cada um tem uma localização, uma posição que a gente pode representar de forma algébrica, conforme o exemplo que eu vou passar agora. Observe as estações do ano, uma sequência também que tem um padrão, primavera, verão, outono, inverno. Para cada estação a gente tem um período, uma data que determina qual é realmente o intervalo que cada uma dessas estações pertence. Mas na escrita dessa sequência, a gente vê que o primeiro termo dela é primavera, o segundo termo, verão, e assim por diante. Terceiro termo, outono, e o quarto termo, inverno. Mas, algebricamente, eu posso indicar que o primeiro termo pode ser classificado ou identificado por A1. A índice 1, a localização do primeiro termo. Para o segundo termo, eu posso indicar como A índice 2. Para o terceiro termo, A índice 3, e para o quarto termo, A índice 4. Então, essa mesma sequência eu poderia representar como primavera, verão, outono, inverno, ou simplesmente como as estações do ano são indicadas por A1, A2, A3 e A4. Se eu pergunto quem é o A2, você já sabe que é o segundo termo da sequência das estações do ano, que consequentemente a pessoa consegue encontrar com tranquilidade, porque é algo muito do seu dia a dia, da sua vivência. E mesmo que não fosse, se eu tivesse uma lógica, uma lei de criação dessa sequência, que a gente vai ver nos próximos exemplos, o padrão poderia ser encontrado qualquer termo utilizando aquela lei de formação, aquela fórmula que determina cada termo. Mas isso a gente vai começar a trabalhar quando envolver agora as sequências numéricas, que é o que nós vamos ver aqui agora alguns exemplos primeiro. Uns exemplos de sequências numéricas que a gente usa também com muita frequência. A sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Representamos uma sequência quando ela é infinita, já que a sequência dos números aí ímpares, ela não acaba em 9, né? Ela tem infinito, nós não temos o maior número ímpar. Então, nesse caso, a gente representa por reticência aí, está indicando que a sequência está dando continuidade. Se eu quisesse encontrar aí o sexto termo dessa sequência, se eu sei que ela é formada por números ímpares, o padrão em que está estabelecido aí é o quê? A sequência dos números ímpares sempre é de 2 em 2. Né? A partir do 1, sempre eu vou adicionando 2 unidades para encontrar o próximo termo. 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 2, 13 e assim sucessivamente. Se eu pegar uma sequência dos números pares maiores que 3 e menores que 15,
maiores que 3, e para ser par, começa por quanto? Por 4. Aí 4, 6, 8, 10, 12, 14. Como eu tenho que ser menor que 15, parou aí no 14. Observe que essa sequência ela é chamada de sequência finita. Por quê? Porque nós temos uma quantidade que dá para mensurar, para contabilizar, uma quantidade de elementos que tem início e tem fim. Só temos a sequência aí formada por 6 termos, 6 elementos. Então, nas duas situações que a gente está vendo aí, nós percebemos que podemos classificar a sequência como finita e uma sequência como infinita. Basta a gente observar aí, nesse primeiro exemplo, a sequência é infinita, os números ímpares. A sequência dos números ímpares a gente sabe que não tem fim, por isso que indicamos aí também pela reticência, né, para poder estar indicando que a sequência ela permanece aí, os próximos elementos, no mesmo padrão. E a segunda sequência ela é finita, ela tem início e tem fim. Se eu perguntasse a sequência dos números pares, aí ela não seria finita, é infinita. Mas como eu limitei entre 3 e 15, a sequência passou a ser finita, né? Bom, são exemplos simples para a gente entender a ideia de sequência e como elas são utilizadas no nosso dia a dia. Bom, agora veja aqui 4 exemplos de sequência. A primeira sequência e a segunda, a gente consegue identificar aí com tranquilidade os próximos termos. Como é que eu faço então para descobrir? Eu tenho que descobrir olhando para a sequência e enxergando a lógica dela, em como é que ela está crescendo. Já que as duas sequências a gente percebe que são duas sequências crescentes, qual é o termo que está sendo realmente utilizado aí para que ela dê continuidade? Observe que a primeira sequência é 3, do 3 para o 9 aumentou 6 unidades, do 9 para o 15 aumentou 6 unidades. Então tem um padrão sempre de aumentar a mesma quantidade. Do 15 para o 21 também aumentou 6 unidades. Então, usando essa mesma lógica, o próximo termo dessa sequência eu encontro adicionando 6 unidades. Então, o termo dessa sequência vai ser 27. O mesmo ocorre com a segunda sequência. Se eu usar o padrão na segunda sequência, ela aumenta de 5 em 5. Então, o termo da primeira sequência, o seguinte aí, vai ser 27. E o quinto termo, que é o próximo termo da segunda sequência, será 20. Então, o que eu utilizei na primeira já foi adicionar 6 a cada termo. Então, peguei o último termo, que é 21, e somei 6 unidades. E a lógica, o raciocínio utilizado para a segunda sequência foi perceber que o padrão era de aumentar 5 unidades. Então, eu peguei o último termo, que é 15, adicionei 15 unidades e encontrei o quinto termo da sequência, que é 20. Bom, e a quarta e a terceira sequência? Qual foi o raciocínio utilizado para o padrão dela? Bom, observando essas duas, vamos ver aqui, ó, peguei as duas últimas sequências, a terceira e a quarta, e observando a lógica delas duas, eu consigo encontrar que o quinto termo da terceira sequência é menos 16, porque se você observar do primeiro elemento para o segundo, foi multiplicado por 2, não foi adicionado o mesmo número em cada uma dos termos. Observe que de menos 1 para menos 2, você adicionou menos 1 a unidade. E se fosse para encontrar o mesmo padrão, ia ser menos 3 o próximo termo, que eu iria estar adicionando menos 1. E aí, nesse caso, de menos 2 com menos 1 ia dar menos 3, depois menos 4, depois menos 5 e assim sucessivamente. Mas o padrão não é adicionar o mesmo número. O padrão da segunda sequência é multiplicar os termos por uma constante, por um mesmo número, para que obtenha o próximo termo da sequência. Foi isso que aconteceu. De menos 1 para menos 2 dobrou a dívida, né, o número negativo. De menos 2 para menos 4 também está dobrando. De menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Então eu utilizo o raciocínio aí da terceira sequência de multiplicar o termo anterior por 2 para encontrar o termo seguinte. E menos 8 vezes 2 dá menos 16. Se eu quisesse encontrar o sexto termo, eu usaria o mesmo raciocínio. Menos 16 vezes 2, menos 32. E na quarta sequência, o padrão aí, de 2 para 10, aumentou 8. Continua aumentando 8? Não. Então, não estou usando uma adição, uma constante, para aumentar cada termo para encontrar o termo seguinte da sequência. Então, o padrão aí já é outro. Então, olhando para a sequência, você percebe que de 2 para 10, você multiplicou por 5. E de 10 para 50, multiplicou por 5.
E de 50 para 250 também está sendo multiplicado por 5. Então, o raciocínio aqui é multiplicar por 5 cada termo para encontrar o termo seguinte. 250 vezes 5, 1250. E assim eu encontro o quinto elemento, o quinto termo da quarta sequência. Olhando toda essa lógica, olhando esses primeiros exemplos que a gente está vendo aqui, a gente começa agora a entender o que é PA e o que é PG. Toda sequência numérica em que aparece esse padrão de você adicionar uma mesma unidade, uma constante, a um termo de uma sequência para encontrar o termo seguinte, você está trabalhando com progressão aritmética. No exemplo da primeira e segunda sequência, quando isso ocorre, nós estamos trabalhando com a progressão aritmética. Observe que na primeira sequência a gente tinha lá o primeiro elemento, que é 3, e a partir dele sempre foram adicionados uma constante, um valor, o mesmo valor, para encontrar os termos seguintes. Ó. De 3 eu adicionei 6, foi para 9. De 9 eu adicionei 6, foi para 15. 15 eu adicionei 6, foi para 21. E o padrão da sequência permaneceu o mesmo. Esse tipo de sequência em que, a partir do primeiro elemento, você adiciona uma mesma constante para encontrar o termo seguinte, ela é classificada como progressão aritmética. Olha aqui, eu vou pegar aqui um marcador para pelo menos... No caso das progressões geométricas, a gente tem o seguinte, eu vou pegar um marcador de texto aqui. Então, na progressão aritmética, o padrão é sempre você o quê? Adicionar, olha, uma constante ao termo de uma sequência para encontrar o termo seguinte. Que foi o que a gente viu aqui no exemplo da sequência 1 e da sequência 2. Já a PG, progressão geométrica, é quando multiplicamos o termo de uma sequência por uma constante para encontrar o próximo termo. O que a gente viu aqui, menos 1, a gente adicionou o mesmo termo para encontrar cada um seguinte? Não, nós multiplicamos. Multiplicou menos 1 por 2, deu menos 2. Multiplicou menos 2 por 2, que deu menos 4. E multiplicou menos 4 por 2 para dar menos 8, e assim sucessivamente. O mesmo ocorreu na segunda sequência. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. E sempre o padrão aqui é multiplicar o primeiro termo por uma constante para encontrar o segundo termo. O segundo termo por uma constante para encontrar o terceiro. E assim sucessivamente. Olhando então progressões aritméticas, a progressão geométrica a gente só vai trabalhar com ela posteriormente. Agora só dei a definição. Nós vamos estar dando ênfase a partir de agora nas progressões aritméticas e em sequências que não tem o padrão nem de multiplicar por um mesmo termo, nem de adicionar um mesmo termo. Que aí são sequências em que a gente vai ter uma lei de formação para que ela seja construída fora desse padrão da PA e da PG. Então, a gente vai iniciar o nosso trabalho com as propriedades de PA e de sequência. E PG a gente só vai ver posteriormente. Bom, na PA, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre classificada, é sempre denominado como razão. Então, nesse caso, observe aqui, dependendo do sinal da razão, a gente vai ter três situações. Quando você tiver a razão maior que zero, a sua PA, a sua sequência, a sua progressão aritmética, ela é classificada como crescente. Observe um exemplo. A PA, formada pelo primeiro termo 1, a partir do primeiro termo a razão foi 3, porque a diferença entre dois termos consecutivos, pega o segundo termo e pega o primeiro. 4 menos 1, 3. Sempre essa diferença que a gente fala entre dois números consecutivos é do segundo elemento menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, certo? Só para corrigir aí um pouco da definição, porque a diferença não pode ser do primeiro e o segundo termo, o segundo e o terceiro. É sempre o termo seguinte menos o termo anterior. Essa diferença em que ocorre entre dois termos consecutivos, sempre o último elemento menos o anterior, a gente vai encontrar a razão de uma PA. Então, nesse caso, se eu pegar 4 menos 1, 3. Se eu pegar 7 menos 4, 3. Então, se o padrão permanece o mesmo, essa PA é chamada de... a razão dela é chamada 3, nesse caso. E ela é chamada de PA crescente, porque a razão é maior que zero. Você percebe que os termos aí, elas estão aumentando o seu valor. Já se a sua razão for menor que zero, o que é que ocorre? Ó, 5... Se eu pegar 1 e diminuir de 5, o segundo elemento menos o primeiro, a gente vai ter aí 1 menos 5 vai dar menos 4. Se eu pegar menos 3
menos 1, terceiro termo menos o segundo, menos 3 menos 1 também dá menos 4. Então, nesse caso, a gente encontra que a razão aí é menos 4. Observe que está sendo adicionado menos 4 unidades, porque de 5 para 1 diminuiu 4, de 1 para menos 3 diminuiu 4. Então, a razão é sempre adicionar menos 4 unidades para encontrar o termo seguinte. O termo seguinte dessa sequência seria menos 3 com menos 4, daria menos 7. E assim sucessivamente. Cada elemento que eu vou adicionando, ela vai diminuindo. Você percebe que o valor vai ficando cada vez menor, porque esse tipo de PA é uma PA decrescente. E a outra situação é quando a razão é igual a zero. Um exemplo, você tem aí o primeiro elemento igual a 2, você adicionou 0, foi para 2. Adicionou 0, foi para 2. Quando eu somo sempre um número a zero, ele sempre permanece o mesmo. Então, a sequência entre todos os elementos são iguais. Esse tipo de sequência aí em que a razão é igual a zero, ela é chamada de razão ou de PA constante. Mais uma vez, observe aqui a PA, e daí nós podemos concluir. Ó, a PA formada pelo primeiro elemento 10, o segundo elemento 13, o terceiro elemento 16. Nessa PA, qual é a razão? Vamos verificar. Pega o segundo elemento e diminua do primeiro. 13 menos 10, 3. Como ele já afirma na questão, eu já estou afirmando que é uma PA, eu nem preciso conferir o terceiro termo menos o segundo. 16 menos 13, 3. Porque quando a questão já lhe afirma que é uma PA, você não está verificando, né, se é ou não, para constatar se é uma PA. Nesse caso, se eu já tenho afirmativa, basta subtrair só ou o terceiro do segundo, ou do segundo elemento do primeiro. Basta pegar dois termos consecutivos e pegar o termo seguinte e diminuir do termo do anterior, para poder você encontrar realmente a razão. Bom, então peguei os dois primeiros elementos e fiz essa subtração. É 13 menos 10, 3, e descubro que a razão é 3. Mas observe o raciocínio formado por essa PA e por qualquer outra. Para encontrar o segundo termo de uma PA, a gente pega o primeiro termo e soma com a razão. Por exemplo, aí nesse caso o 13, que é o segundo termo, ele foi obtido como? Foi o primeiro termo, que é 10, somado com a razão, que é 3. Para encontrar, que dá 13, para encontrar o terceiro elemento, a gente pega o segundo elemento e soma com a razão. Se eu pegar o segundo elemento é 13, mais 3, 16. Então, se eu quiser encontrar o quarto termo daí dessa PA, eu pego o terceiro elemento e somo com a razão, que eu já sei que ela é constante, ela não muda a razão de uma PA. Então, se eu pegar aí 16, que é o terceiro termo, e somar com 3, vai para 19. E se eu quiser encontrar o enésimo termo de uma PA, que é o enésimo, a gente representa como a índice N, que esse enésimo termo pode ser o quinto termo, pode ser o décimo. O enésimo termo, na realidade, é o último termo da sua sequência. Se a sua sequência tiver 20 termos, o enésimo termo é o 20º. Então, ficaria a 20. Então, o enésimo termo é representado de forma genérica, de forma algébrica, e aí vai depender do que você quer na sequência. Se você quer encontrar o décimo, o milésimo termo, o último termo dessa sequência a gente representa dessa forma, AN. E como é que eu encontro esse enésimo termo? É pegar o termo anterior, que é o AN menos 1, e somar mais a razão, mais R. E aí a gente vai começar a compreender a escrita da fórmula geral da PA, que é o que chamamos de termo geral da PA, que a gente vai começar a montar aqui agora a demonstração. Vamos entender como é que se chega nesse termo geral. Vamos ver aqui agora, o A2 não é o A1 mais a razão. O A3 não é você pegar o A1, somar com a razão duas vezes. A gente chamou no slide anterior que o A3 é o termo anterior, que é o A2, somado com a razão. Só que o A2 é o A1 mais a razão. Quando eu somo outra razão de novo, aí eu encontro o A3. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Para vocês perceberem que todos os termos de uma PA são escritos em função do primeiro termo e da razão. Então, a gente não precisa ter muitas informações para encontrar um elemento ou qualquer termo de uma sequência, de uma progressão aritmética. Basta a gente entender como é que é formado, como é que o raciocínio da construção do termo geral é formado, a partir do primeiro elemento e da razão. Ou seja, quem é o terceiro termo é o primeiro termo mais a razão duas vezes. Somar essa razão duas vezes.
Quem é o quarto termo? É o A1, que é o primeiro termo, somado com essa razão 3 vezes. Eu somo a razão para encontrar o segundo, depois somo a razão novamente para encontrar o terceiro, continuo somando essa mesma razão para encontrar o quarto elemento. Então, eu posso escrever o A4 como o primeiro termo somado com 3 vezes a razão. E aí a gente tem aí a representação do quarto elemento como A1 mais 3 vezes a razão. Então, o enésimo termo, o último termo de uma sequência, nós encontramos como? É o primeiro termo mais o n, que é o número de termos, menos 1 vezes a razão. Vamos ver de novo o exemplo 4. Olha, o A4 a gente viu que era o primeiro elemento somado com quem? O número de termos. Se eu quero o A4, o número de termos são 4 elementos. Então, o número de termos menos 1 dá quanto? 3 vezes a razão. Então, o que eu peguei aqui para encontrar o A3 também foi o A1, o número de termos que é n menos 1, que dá 2, vezes a razão. Então, se eu quiser o décimo, o milésimo, qualquer termo da sequência, que nós chamamos do AN, o enésimo termo, o último termo da sequência é o A1. O número de termos, que é n menos 1, que se fosse 10 ficaria 10 menos 1, 9, vezes a razão. Se eu quisesse o 20º termo, como é que ficaria o 20º termo aqui por essa fórmula? Seria o A20, era o primeiro termo, somado com 19, que é 20 menos 1, que é 19 vezes a razão. Então, essa fórmula aqui a gente vai ter ela como uma referência para encontrar qualquer elemento de uma sequência. Qualquer termo de uma sequência, se eu tiver o primeiro termo e eu tiver a razão, ou se eu tiver o número de termos, eu consigo descobrir aí realmente cada um dos elementos que estão faltando na minha sequência. Vamos ver os próximos exemplos. Então, esse é o termo geral de uma PA, e através dele a gente vai resolver muitas situações. Vejam essa questão que envolve sequências e PA. Sendo n um número natural, pertence ao conjunto dos números naturais, obtém os 3 primeiros termos das sequências, formadas por essas leis de formação. A letra A, qual é a lei de formação da sequência? 2 vezes n menos 1. A letra B, n ao quadrado mais 2. E a letra C, 5n ao quadrado menos 3 vezes n. Se eu estou falando aí que são sequências formadas por esse padrão, para encontrar os 3 primeiros elementos, eu vou fazer uma substituição. Eu vou encontrar o A1, o A2 e o A3, substituindo n por 1, que é o primeiro elemento, substituindo n por 2 e substituindo n por 3. E assim eu encontro cada um dos elementos da minha sequência. Nesse caso, a gente faz o cálculo do A1 substituindo n por 1. Na fórmula, vamos ficar com 2 vezes n menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, que eu repeti, dá 1. Já o A2, nós encontramos substituindo n, agora na fórmula por 2. 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E o terceiro termo da sequência, pego de novo a fórmula aqui, que é a lei de formação dessa sequência, e substituo onde tem n por 3, que eu estou encontrando o terceiro termo. E o índice é que indica o valor que vai ser substituído, n. Então, 2, que é a posição do termo, 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, a nossa sequência ela é formada por esses termos, 1, 3 e 5. Observe que ela é uma sequência em que a gente percebe que teve um padrão aí de aumentar sempre 2 unidades. Então, nesse caso, se você observasse essa sequência desses 3 termos, ela também é uma PA. Além desse exemplo, a gente tem aqui questões envolvendo progressões aritméticas no Enem. Vamos ver no Enem 2011 como foi que caiu uma questão envolvendo PA. O número mensal de mensagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Olha, a gente já marca aqui, toda vez que você vem para uma questão do Enem, lembre no enunciado de marcar as palavras-chave. Ele está dizendo que nas primeiras passagens, no primeiro mês de janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Já em fevereiro, foram vendidas 34 mil. E em março, foram vendidas 36 mil passagens. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Ele quer em julho, então ele quer no mês 7.
Se é os meses do ano, tem um padrão, a sequência ela é formada por 12 meses, como a gente viu logo no início lá da ideia de sequência. Se ela é formada por 12 meses, se eu quero o mês de julho, eu quero saber o mês 7, o A7. Existem várias maneiras de você resolver esse problema. Você pode tanto fazer pela lei de formação da sequência, pelo padrão aí da PA, escrevendo cada elemento, ou você pode usar o termo geral, como a gente já viu aí na última aula. A gente sabe aí que o A1, que é janeiro, ele é 33 mil. O A2, que é o segundo termo, foram 34 mil passagens. E o A3, que é março, 36 mil. Olhando para a formação da sequência, a gente consegue ver que a diferença entre o terceiro termo e o segundo é 1.500. A diferença também entre o segundo elemento e o primeiro também dá 1.500. O padrão de crescimento das passagens é 1.500. Então a gente vê aí que é uma PA. O aumento do primeiro elemento para o segundo foi de 1.500 passagens. O aumento de venda de fevereiro para março também foi de 1.500. Então, se ele diz na questão, olha aqui, o padrão de crescimento se mantém. Se o padrão de crescimento se mantém, então se a gente está aumentando sempre 1.500 unidades, nós estamos falando de uma sequência conhecidíssima, que é a PA. Muitos alunos aqui nem utilizariam o termo geral, ele já continuaria sempre adicionando 1.500 até chegar no mês 7, porque é uma sequência com poucos termos e fácil de ser feito o cálculo. Mas para aqueles que já querem chegar no sétimo termo, que é o que vai representar as vendas do mês de julho, pode já utilizar a fórmula geral. Se a gente quiser aqui, a gente pode pegar e utilizar o termo geral da sequência, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Se eu quero o sétimo termo, eu vou pegar o primeiro termo, que é 33 mil. Como N agora é conhecido, que eu quero o sétimo termo, então N é 7. 7 menos 1, vezes a razão, que a gente já sabe que é 1.500. Então vai ficar 33 mil mais 7 menos 1, 6, vezes 1.500. Então a gente está substituindo. O A1 aqui eu substituí pelos 33 mil. O N eu substituí por 7, porque eu já sei que eu quero o sétimo termo, então N é 7. E depois eu só fiz aqui os cálculos. 7 menos 1, 6. E aí repetiu 33 mil e repetiu 1.500. Agora é só fazer as multiplicações. 6 vezes 1.500 dá 9 mil. E 33 mil mais 9 mil, 42 mil. Então a alternativa correta que representa aí as vendas no mês de julho é a letra D. 42 mil passagens. Sendo que se o aluno esquece aqui da fórmula, esqueci, professor, da fórmula do termo geral. O bom das questões do Enem é que você não precisa estar memorizando e sim entendendo como é construída a formação de uma sequência. Se é uma PA e você descobriu que o crescimento dela é sempre de 1.500 unidades, você poderia continuar aí. Março foi 36, então 36 mil, então abril vai ser 37.500. Aí maio vai ser 37.500 mais 1.500, que dá 39 mil. Aí junho vai ser 39 mil mais 1.500, vai dar 40.500. E julho soma mais 1.500, vai para quanto? 40.500 mais 1.500 vai para 42 mil. Você poderia seguir a sequência somando sempre 1.500 unidades, que chegaria também no resultado. Mas o bom de você saber utilizar a fórmula do termo geral é que pode ser que numa questão você precise encontrar o 30º, o 100º termo de uma sequência, e aí você não seria viável o aluno sair escrevendo de um por um, do primeiro elemento até o 100º, por exemplo. Então sempre a gente precisa conhecer os caminhos mais fáceis, que vai ajudar bastante vocês na hora de resolver problemas mais complexos. Bom, eu trago para vocês esse link como uma sugestão de uma complementação para aquele aluno que ainda não compreendeu a fazer os cálculos com o uso da PA. É uma videoaula muito interessante, muito boa, já assisti, recomendo a vocês, que traz mais exemplos envolvendo PA e que vai ajudar bastante a vocês na compreensão desse novo objeto de conhecimento que a gente está trabalhando. Além disso, eu não poderia deixar aqui de desejar a todos vocês, como falei no início da videoaula, um feliz São João, de muita paz, de muita alegria e de muita saúde, e que o coração de vocês, a mente, estejam todas em paz. Feliz São João para todos e até a próxima. Um abraço.